Vamos também trazer informações sobre o resultado da fiscalização do Tribunal de Contas do Estado em quase que a metade do estado de São Paulo, várias regiões, cidades aqui da nossa área de cobertura, unidades de saúde, como é que elas estão, Leandro Marques? Oi, Rodrigo. Segundo o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, TCE, elas estão, algumas delas, infelizmente, sucateadas. Esse relatório ele foi emitido pelo TSE, claro, né, com a ajuda de agentes que participaram disso, mas a gente está falando de um período em que os gestores tiveram tempo de se readequarem, né, porque esse relatório foi emitido, né, e aí nessa fiscalização surpresa, os agentes queriam pelo menos vistoriar ali o que foi apontado na primeira fiscalização. Só que, infelizmente, em algumas cidades isso não foi possível. Só para trazer um panorama completo, vamos começar falando de Agudos. É uma cidade pequena, né, com cerca de 30 mil habitantes, só que os agentes perceberam que lá está faltando medicamento, Rodrigo. Entre falta de medicamentos e também outros até vencidos. Em 2 córregos, as unidades, algumas delas apresentaram goteiras, equipamentos quebrados e banheiros sem portas. Já em Igaraçu do Tietê havia agulhas vencidas, uma unidade estava alagada por conta das chuvas, a área externa com mato alto e botijão de gás perto do fogão, enferrujado, sem proteção. Em Lençóis, o banheiro virou depósito de materiais e o estoque de medicamentos estava em prateleiras encostadas na parede, o que altera a composição por causa da umidade. Então a gente está trazendo esse relatório, mas quem vai explicar para a gente é o diretor regional do TCE, doutor José Nardoni, que vai explicar para a gente sobre essa fiscalização. Doutor, obrigado pela sua participação, nós estamos ao vivo no Balanço Geral. Eles tiveram tempo para se adequarem, né? Mas isso não aconteceu em algumas cidades. Exatamente, nossos auditores retornaram, é uma medida que o tribunal costuma fazer. É importante que os nossos telespectadores entendam que uma vez nós fiscalizando e encontrando problemas, nós retornamos, nós voltamos para ver se a situação foi regularizada. Alguns municípios, para mostrar que é possível regularizar situações, alguns municípios o fizeram. Há situações que foram regularizadas, se não plenamente, mas satisfatoriamente. Agora, infelizmente, outros, como vocês estão destacando e as imagens mostram, infelizmente, os problemas permanecem ou, em alguns casos, até se agravaram. Qual é o próximo passo agora para quem está em casa entender? Diante dessa situação da recorrência... veja, a reincidência de uma situação é um agravante. Foi dada oportunidade para o gestor corrigir e ele não o fez. Agora, o tribunal, como uma medida jurídica de dar direito de defesa, nós notificamos o gestor, mandamos esse novo relatório dos auditores para que ele se manifeste, para que ele justifique o porquê, dentro de um período de pouco mais de um ano, ele não regularizou. Caso essas justificativas não colhem, né, vamos dizer assim, de fato mostrem o porquê da não solução, ele pode ser penalizado. O risco de ser penalizado nessa situação aumenta muito. E, doutor, para quem está na outra ponta, né, que seriam as pessoas que buscam esse atendimento, né? A gente sabe que UPAs, UBSs, unidades da família, elas são um ponto crucial para quem está sentindo alguma coisa, né? Então, quem acaba perdendo é justamente esse público que busca esse atendimento. Para nós, isso é maravilhoso. Não tenha dúvida. E eu costumo dizer, se vocês me permitem, o Estado tem que cuidar da saúde e não da doença. E saúde é a equipe de saúde da família. Todos nós preferimos ser cuidados em casa. Uma equipe de saúde da família bem estruturada é fundamental para não ter fila no posto de atendimento, numa UPA, numa UBS. Então, me perdoem a colocação, mas é insuficiência de condição de gerir aquele gestor que não investe numa... Então, nós encontramos unidade de saúde da família, equipes de saúde da família, sem médico, incompletas, atendendo uma população acima da faixa de cobertura, porque uma equipe de saúde da família tem um determinado número de pessoas a ser atendido. Então, quando elas são incompletas, ela aumenta muito, a qualidade do atendimento baixa. E, além disso, equipamento quebrado, como vocês mostraram. Ontem nós fomos num dia de chuva, goteira, umidade, colocando em risco a qualidade dos insumos, das vacinas, falta de vacina. A agulha vencida, olha o risco, o grave risco à saúde pública. Então, para essas situações em que não foram solucionadas, o tribunal vai buscar ouvir esse gestor e, muito provavelmente, ele corre o risco de ser penalizado.
Doutor, vocês realizam esse trabalho aqui no estado de São Paulo de fiscalização. A gente está falando aí num período importante, né, de transição. Algumas cidades reelegeram novamente os seus gestores, né, os prefeitos, alguns vereadores, e em outras aí serão novos mandatários, né? O que acontece para esse gestor que vai assumir a prefeitura e que já chega com essa responsabilidade? O senhor até brincou agora, né, que quem aceita alguma coisa já casa levando tudo, né? Então não adianta, desculpa, não cola, né? É aquele velho adágio popular, né? Casou com a viúva, leva as crianças. Não dá para o novo gestor se justificar que o problema era anterior. Quando ninguém o obrigou, qualquer que seja, a se candidatar e assumir. Ele está indo por conta própria. Então, o mínimo que se espera é que ele tenha conhecimento dos prós e dos contras. Ele se elegeu, aliás, muito em cima dos problemas, muito provavelmente, né? Então, ele precisa dar solução a isso e não adianta justificar para nós que, eu peguei e já estava assim. Não. A administração pública é uma continuidade. Enquanto o gestor pensar só no mandato dele, nós não vamos ter uma solução satisfatória. Nós precisamos pensar a longo prazo. Que legado eu vou deixar? Se eu peguei um legado ruim, a minha função é melhorar isso, é dar para isso que ele está lá. E é isso que nós, a população, esperamos desses gestores. Doutor José Nardoni, obrigado pela sua participação aqui na Record. Eu que agradeço. Rodrigo, agora a gente vai falar um pouquinho de Marília. Olha o que os auditores encontraram lá, especificamente em 8 unidades de saúde da família. Eles verificaram medicamentos vencidos e outros problemas como caixas de esgoto quebradas, mato alto e falta de água durante a fiscalização aí que foi ordenada pelo TCE do Estado de São Paulo. Essa informação é muito importante e para quem está aí participando do Balanço Geral, pelo Flagrou, está na Record, manda, né, Rodrigo? A participação é muito importante. A gente sabe que são problemas recorrentes, mas como o próprio José Nardoni disse aqui para a gente, algumas cidades conseguiram reverter essa situação. Claro que não resolveram tudo 100%. Ele até disse para mim, olha, Leandro, algumas cidades tiveram tempo, se adequaram, não vou dizer que foi 100%, mas pelo menos uma pequena parte disso, né, foi feito, ou seja, existe essa possibilidade e a gente sabe que quem quer fazer consegue. Então, é só um pouquinho de esforço que dá certo. Né, Rodrigo?